Uma pesquisa divulgada na primeira quinzena de agosto apontou que a corrupção é o problema que mais incomoda os jovens do Brasil. Realizada pelo governo federal entre abril e maio, o levantamento traça um retrato do perfil e da opinião da juventude brasileira sobre a política. 3.300 jovens foram ouvidos em diferentes cidades brasileiras. A corrupção foi o problema número 1, escolhido por 36% dos jovens pesquisados. O segundo maior problema é a desigualdade entre ricos e pobres, com 20%. O poder dos traficantes ocupa o terceiro lugar, com 13%. E o quarto maior problema do Brasil, segundo os jovens, é o racismo e as outras formas de discriminação, com 10%. A corrupção poderia ser um dos motivos que tem afastado o jovem da política. No Votei em Você de hoje, nós vamos abordar o tema com um dos deputados mais jovens do Parlamento catarinense. Mauro de Nadal tem 42 anos de idade e analisa que o distanciamento ocorre em partes pelo desgaste que o sistema político brasileiro vem vivendo, mas chama a atenção para a atitude de quem pode mudar o rumo das coisas. Vejo que, naquele tempo, a juventude tinha uma atuação mais presente no processo político. Hoje, a juventude não é que ela está distanciada, mas com o desgaste político que todos os políticos vêm sofrendo ao longo da história, a juventude está se afastando um pouco deste processo, que, na verdade, deveria de ser o inverso, a juventude chamar esta responsabilidade para si, né? E ajudar a fazer esta transformação deste modelo, deste momento que o país, o Estado, os municípios vivem, porque se afastando nós não vamos conseguir dar um passo para frente. Então nós temos que fazer essa discussão, envolver os segmentos sociais. Então eu entendo que a juventude está começando a despertar novamente para o quanto esta juventude foi importante num passado bem próximo, né? E o quanto ela será importante para essa transformação que o país precisa. Mauro de Nadal está em seu primeiro mandato parlamentar, mas já foi prefeito por 2 mandatos de Cunha Porã, no período de 2001 a 2008. Pela formação, nós participamos muito naquele período dos movimentos estudantis, quando eu estava cursando Direito em Chapecó, nós éramos instados a se manifestar sobre situações que o país vivia naquele momento, e a nossa proximidade naquele instante com a juventude até nos facilitou o ingresso, né, como candidato a disputar um cargo eletivo. Se uma reforma política pode mudar o sistema brasileiro e trazer mais transparência nas ações de quem exerce cargos públicos, para que haja uma mudança efetiva, é necessário mudar a cultura do brasileiro sobre política. O eleitor, aquele que tem o poder de eleger, aquele que dá o poder aos políticos, precisa mudar o seu conceito e ampliar o seu entendimento sobre o assunto. Assim como a formação do caráter e a educação partem do núcleo familiar, um país politizado também começa dentro de casa. A grande maioria das famílias hoje não fala mais política, perdeu o interesse de falar de política. Hoje, se a gente colocar uma pesquisa na estrada para sentirmos a vontade do povo, você vai perceber que ultrapassa os 50% que não quer ouvir falar de política, que para eles é pesado ir para a urna votar nas eleições. Então isso tudo precisa ser modificado, porque é no momento da conversa de política, da discussão de política, que nós podemos dar a nossa contribuição para este processo que está em transformação e que precisa evoluir muito mais. E se o grande problema é a corrupção, como mudar o rumo das coisas? Quais seriam as ações que poderiam reduzir a corrupção na política brasileira? Na verdade, hoje nós temos um país em dimensões, um país grande, né? Nós temos situações diferenciadas em cada canto do nosso país, mas todas elas tratadas de forma globalizada. Isso é o primeiro ponto que é muito ruim. O governo está muito distante. Nós teríamos que ter uma forma de poder analisar as necessidades de cada região do país e trabalharmos ela de forma
diferenciada para isso tudo. Temos que fazer algumas adaptações que com certeza vão ter influência direta neste processo de corrupção, como a reforma política. Essa precisa acontecer. O Congresso está sendo chamado, a voz das ruas está dizendo de que o momento que o país vive exige uma reforma política, para fazer com que, primeiramente, a participação do povo seja mais efetiva dentro do processo. As reeleições já foram comprovadas que não está dando um bom resultado para o país, principalmente nos executivos, e o povo já quer que isso acabe. A gente já ouve da população isso. Eleições, a cada 2 anos uma eleição, não há necessidade de tanto. A gente pode fazer uma eleição geral de vereador a presidente da República, vamos diminuir custos para o país, e vamos permitir com que o povo comece a sentir-se mais participativo do processo, embora numa eleição a cada 5 anos, porque aí ele vai pegar gosto pela política, vendo que neste período ele tem que acompanhar de perto os seus governantes, tanto na prefeitura, quanto no estado, quanto a nível de Brasil. Uma alternativa. O financiamento público de campanha também é uma grande alternativa que pode ajudar a diminuir este processo de corrupção. Agora vamos voltar o nosso foco para o ponto principal deste processo todo de corrupção, que é o gasto do dinheiro público. Nós estamos trabalhando com uma lei que, em vez de agilizar o processo licitatório, torná-lo mais transparente e participativo, ela engessa, ela torna a obra mais demorada, tanto para a execução quanto para a escolha da empresa que vai ser contratada pelo governo, e cria, ao longo de todo esse andamento de um processo licitatório, muitos percalços que fazem com que a morosidade, o papel, acabe sendo a peça principal e não a obra satisfação da população. Então a nossa lei, o nosso sistema que faz todo o regramento das compras, das contratações de serviços do nosso país precisa ser revista com uma certa urgência e, acima de tudo e paralelamente a isto tudo, fazer com que os municípios tenham um pouco mais de autonomia e de recurso financeiro para executar as necessidades da sua gente que vive lá no município. Porque, com certeza, para o povo fiscalizar, a prefeitura, através dos vereadores, através da imprensa que exerce um papel extraordinário nesse processo fiscalizatório, é muito mais tranquilo e mais prático na sua cidade fazer este processo do que nós abrirmos esse processo a nível de país. Então hoje a maior concentração financeira fica em Brasília. Brasília hoje está exercendo funções e atividades, fins que seriam competência dos municípios, está exercendo lá em Brasília, a exemplo da compra de máquinas para distribuir para as prefeituras. É um grande exemplo disso tudo. É função do município fazer isso. Por que o município não faz? Não faz justamente porque não detém o recurso para poder executar. Saúde, não é mais fácil a gente resolver os problemas pontuais nos municípios? É muito mais fácil. Só que o município não tem recurso para isso. Ele é obrigado a gastar 15% do seu retorno, da sua receita, mas está gastando 22%, 23%, tem município passando de 25% de investimento em saúde, assumindo obrigações que não são suas para tentar satisfazer a necessidade da população que ali vive. Então, a redistribuição de tudo que se arrecada nos impostos, taxas, contribuições do nosso país precisa ser revisto. O município precisa ter uma fatia maior, os estados, em consequência disso, também, e a União não precisa estar com todo este recurso concentrado em Brasília. Desta forma, eu acredito que fazendo as coisas lá no município, mais próximo do povo, é mais fácil de fiscalizar e a corrupção acaba diminuindo consideravelmente.
Toda lei começa com um projeto que tramita pelas comissões permanentes, compostas por deputados que analisam a legitimidade e constitucionalidade do projeto de lei. Essas comissões também analisam a viabilidade técnica, financeira e a aplicabilidade da matéria. A primeira comissão a ser consultada é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Todas as comissões que nós temos aqui na Assembleia Legislativa são comissões importantes. Mas a Comissão de Constituição e Justiça tem esse destaque porque toda a matéria que tramita aqui na Casa, todos os projetos que vêm para tramitar na Assembleia Legislativa, obrigatoriamente passam por esta comissão, que tem a análise e o compromisso desta análise de analisar a legalidade deste processo para que ele possa ter a tramitação normal em outras comissões e receber a votação em plenário. Então, a primeira análise que a gente faz na comissão é a admissibilidade da matéria, onde nós analisamos a constitucionalidade, a regimentalidade, né, a competência desta matéria, porque se a matéria é uma competência de análise do Estado de Santa Catarina ou às vezes é competência do município ou da União, aí não se discute aqui. Então toda este pequeno apanhado da parte técnica e também da técnica legislativa é feita na comissão. Então, por isso que as pessoas às vezes falam que é a comissão mais importante da Casa. Todas são importantes, mas essa é destacada justamente porque nada tramita aqui dentro sem o aval positivo desta comissão. Nós tivemos somente nesse primeiro semestre análise de mais de 330 projetos de leis nesta comissão. É claro que deste número, metade tramitou, ou menos da metade, o restante foi para arquivo já justamente pela análise de algum vício, ou vício de origem, ou a técnica legislativa, ou até mesmo inconstitucionalidade da matéria, não estava adequada àquilo que determina o regimento, né? E outros assuntos também. Esta comissão é instada a se manifestar. Por exemplo, agora, esta questão da CPI das águas, que é algo mais recente, que está acontecendo aqui na Casa, em virtude de recursos interpostos por parlamentares que assinaram a Constituição da comissão. Em virtude desse recurso, a própria comissão é obrigada a se manifestar acerca deste recurso, mas não se manifestar acerca da CPI em si, do seu objeto, mas sim somente de uma pequena dúvida que teve na constituição da comissão. Então ela tem esse papel importante e por isso que foi bem trabalhoso esse primeiro semestre. O segundo semestre também está sendo trabalhoso, porque nós temos ainda assuntos pendentes que iniciamos a discussão lá em fevereiro, que é a questão dos bombeiros, né? O poder de polícia bombeiro militar. Estamos agora em fase de discussão de um projeto importantíssimo, que é a readequação do Código Ambiental de Santa Catarina, as novas normas que foram trazidas pelo Código Florestal Brasileiro, né? O Estado catarinense foi pioneiro nessa normatização, mas agora, em virtude da votação e de algumas alterações trazidas em Brasília, nós precisamos fazer esta adequação aqui em Santa Catarina. Então é um projeto que tramita, não digo com urgência, mas com uma sensibilidade muito grande de todos os parlamentares, né? Uma sensibilidade do nosso presidente da Casa, um trabalho que foi construído pelo nosso vice-presidente Romildo Titon, né? Já foi relator no projeto original de 2009, né? E agora neste ano também esteve envolvido diretamente na construção deste novo modelo, né? Então vai demandar bastante estudo até o momento nós colocarmos esta matéria em votação no plenário, né? Mas é uma comissão que ao mesmo tempo nos desafia, né? Nos desafia a estudarmos mais a matéria, né? Pela afinidade, pela formação que a gente tem, então desperta cada vez mais a vontade de fazer com que tudo ocorra como manda o figurino dentro da lei, para que amanhã ou depois a gente não seja chamado a dar explicações sobre alguns projetos de leis que aprovamos aqui na Casa e que não tem nem eficácia e não serve, na verdade, para atender à vontade do povo. Enquanto o presidente da CCJ, Mauro de Nadal, explica que nos trabalhos da comissão, a técnica sobrepõe a política.
De acordo com o deputado, a isenção, a transparência e muita conversa são os fatores preponderantes no trabalho de uma comissão permanente, principalmente na CCJ. A gente tem adotado este critério lá na comissão de manter um diálogo independente da sigla partidária, né? Independente da posição em que o parlamentar está, oposição ou não ao governo, né? A gente mantém sempre uma conversa muito sincera, muito tranquila, até para que a gente consiga construir em conjunto sempre o melhor texto, né? A melhor alternativa, a melhor saída para o projeto que está tramitando, porque todos os parlamentares que estão aqui, eles vêm para cá com um propósito: satisfazer o povo, a vontade do povo. Então toda a legislação, ela tem os olhos dos parlamentares voltados a este objetivo: resguardar o Estado, né, mas ao mesmo tempo atender à vontade da população. Então este conceito que vem já na formação do parlamentar é que nos facilita esse diálogo, essa conversa, para sempre buscarmos o bom entendimento no encaminhamento das matérias. Mauro de Nadal preside a CCJ até o final deste ano e, a partir de 2014, a comissão será conduzida por outro parlamentar, cumprindo acordo interno da Casa. Existe um acordo aqui na Casa, quando eu digo na Assembleia Legislativa, que é a ascensão à presidência no ano que vem do nosso vice-presidente Romildo Titon. Cumprido este acordo, se cumpre os demais, e dentre os demais acordos está no ano que vem, né, se assim for o entendimento aqui da Casa, de que a Comissão de Constituição e Justiça, com o Romildo Titon sendo presidente, passa a ser ocupada por um outro partido, até para que a gente possa ter essa distribuição de forma igualitária aqui dentro do Parlamento dos espaços que a Casa possui. Mauro de Nadal tem como base eleitoral os municípios do oeste de Santa Catarina. Milita no PMDB desde o início da sua trajetória política. 2014 é ano de eleição para governo do estado e parlamento. Ano em que as campanhas eleitorais serão traçadas de olho nas manifestações populares dos últimos meses. Para Nadal, é um momento estratégico para os partidos catarinenses. Partidos hoje, e isso tanto aqui em Santa Catarina quanto a nível de Brasil, né, a nível de União, os partidos estão atentos a este momento que vive a política brasileira. E o momento, ele exige bastante equilíbrio nos encaminhamentos. Até porque nós temos uma voz que veio das ruas, a quarta maior manifestação popular apartidária que o país teve, né, ao longo de sua história, que eu me recorde, né, e que deu alguns recados, né? Então os partidos estão prestando atenção para esse recado, ao mesmo tempo estão prestando atenção para o momento que se avizinha, que é o momento da escolha das candidaturas. É claro que todos os partidos têm a vontade, né, de terem candidato a governador do estado e a vice, todos, né, do mais pequeno ao partido maior que nós temos hoje, no caso o PMDB, tanto a governador quanto a vice. Para o parlamentar, este é o momento de, mais uma vez, falar sobre reforma política e sobre candidaturas próprias à majoritária. Dentro daquele processo que falamos há pouco, da reforma política, eu entendo de que eleições para majoritária, obrigatoriamente os partidos deveriam de ter candidaturas próprias, principalmente onde tem 2 turnos, no primeiro turno, quer seja para governo do estado, quer seja para grandes prefeituras do país. E depois, se tiver que fazer composição, faz num segundo momento. E qual será o futuro do PMDB neste contexto? Tamanho do PMDB em Santa Catarina.
Nós temos 105 prefeituras em Santa Catarina. É o maior partido de Santa Catarina. Obviamente, este partido terá que ter candidatos preparados para, se assim for o entendimento da grande massa de afiliados ao partido, para enfrentarem as urnas no ano que vem como candidato a governador e vice. Vejo que o PMDB preenche todas essas características, tem um bom quadro, tem um bom partido e com um número significativo de afiliados a este partido. Nós temos um compromisso com este grupo que está governando o Estado catarinense, compromisso esse que nós ajudamos a construir, né? Pensando sempre no cidadão, pensando na melhor forma de atender este cidadão. Foi construída uma composição na eleição passada. Agora, se essa composição vai permanecer para o pleito do ano que vem, tudo vai depender dos encaminhamentos, da forma com que o governo vai estar no momento desta decisão importante, que é no ano que vem, em março do ano que vem. Até lá eu vejo que tudo vai ser expectativa, especulação, projeção, mas o que não pode é acontecer acomodações ao longo desta caminhada. Então, o partido estando sintonizado com sua base, trabalhando, atuando, já vai receber o recado se no ano que vem precisa ter candidatura a governador do Estado. Você tem que acompanhar este processo todo, porque quem rege o nosso dia a dia, a nossa caminhada, é o povo que nos elege. Então, nós temos que ouvir este povo, entender a sua mensagem, para aí sim o partido, no momento oportuno, tomar a decisão, que é a decisão que vai nortear o pleito do ano que vem, porque o PMDB é importante nos municípios, no estado de Santa Catarina e na União. Mauro de Nadal fez pouco mais de 33 mil votos na última eleição. Ficou como suplente e revela que em 2014 pretende concorrer novamente ao cargo. A princípio, nós estaremos colocando o nosso nome, né? Numa possibilidade de voltarmos como deputado estadual. Então a gente pretende disputar o pleito como deputado estadual novamente, até porque nós precisamos quebrar aquele tabu de termos chego aqui na Assembleia como segundo suplente, né, com uma votação extraordinária, fizemos 33.330 votos. Aí faltou um pouquinho nesse arranjo aí para que a gente pudesse chegar já como deputado titular, com a eleição do nosso prefeito da capital e com a eleição do Eliseu Matos em Lages. Nós acabamos nos efetivando neste ano de 2013 e ouvindo toda a nossa base, ouvindo toda a nossa região, hoje eu estou predisposto novamente a disputar a vaga na Assembleia Legislativa para atender, na verdade, o partido, nossos prefeitos, nossas lideranças da região do Extremo Oeste que assim pedem. Por que a gente elege deputado a cada 4 anos? O papel dele é interpretar a vontade popular e transformá-la em projetos e em leis que sejam exequíveis, não é? E fazer o bom gerenciamento da coisa pública. Ele tem que ter domínio sobre si próprio, no que toca às suas qualidades de caráter, seus princípios éticos, seus valores morais. É uma função gratificante, desafiadora e ao mesmo tempo ela também é cansativa. Só que este cansaço que eu falo é um cansaço de estar diretamente envolvido com o trabalho, né? Mas que ao mesmo tempo este cansaço, além de ser desafiador, ele é motivador para que a gente possa trabalhar mais, fazer mais, estar mais presente na região e reivindicar as necessidades da região. Ter um parlamentar aqui na Assembleia Legislativa com uma sintonia muito próxima do governo do Estado facilita o desenvolvimento da região, facilita a vida dos vereadores, dos prefeitos e vices dessas regiões mais distantes, né? Porque quer queira ou não, existe essa distância do Extremo Oeste com a capital do Estado. A capital está aqui em Florianópolis. E de lá até aqui tem municípios que estão a 700 quilômetros de distância. Agora, o fato de nós estarmos toda semana aqui lutando pelos investimentos, pelas melhorias que a região precisa, que dá
essa satisfação de trabalhar por uma região distante e que, ao mesmo tempo que dá satisfação, também revela a necessidade dessas regiões terem representatividade aqui no Parlamento para que não fique somente no esquecimento tudo isso que se precisa de investimentos, de melhorias para essas regiões mais distantes da capital catarinense.